Hoje eu vou falar nesse vídeo como encontrar o candidato perfeito para nós escolhermos. A gente sabe que hoje em dia nós estamos chegando numa época de eleições municipais, né? Tivemos a presidencial e a governamental e a dos deputados em 2018 e agora vamos para as eleições municipais. E eu vou falar para vocês qual é o candidato, como descobrir, como identificar o candidato perfeito, o candidato imaculado, digamos assim, que não vai nos desapontar, que não vai nos entristecer, que não vai fazer aquilo que a gente não quer, que vai cuidar da gente. O candidato que vai zelar pelos seus eleitores, que vai cuidar dos seus eleitores, que vai sempre, mesmo que não faça aquilo que a gente quer, mas ele sempre vai fazer o melhor por nós, porque ele sabe o que é melhor para nós. Eu vou falar para você como identificar esse candidato. Então, vamos lá. Esse candidato, ele existe. É verdade. A maioria das pessoas hoje em dia estão desacreditadas em achar um candidato perfeito, que não vai se corromper com as coisas desse mundo, com a corrupção desse mundo. Mas o candidato perfeito, ele existe. E ele está bem perto de você. E você conhece ele há muito tempo. Todos vocês que escutam esse vídeo conhecem esse candidato que eu vou falar para vocês. Vocês vão identificar na hora. Quando eu falar quem é esse candidato, vocês vão descobrir na hora. Mas não basta vocês descobrirem, vocês têm que escolher ele. Tá bom, pessoal? Escolham ele. Escolham ele, que é certeiro. É certeiro, vocês não vão se decepcionar. Eu garanto. Eu garanto isso. Inclusive teve um candidato uma vez, aqui em São Paulo, que ele falou que colocava a mão no fogo pelo outro candidato que ele estava apoiando. Ele até falou assim, ano que vem eu vou tentar me candidatar para presidente, e se esse candidato que eu apoiei não fizer nada na prefeitura, eu não vote em mim nas próximas eleições. E esse candidato fez isso e quebrou a cara, porque o candidato que ele queria eleger ganhou e não fez nada. E acabou quebrando a cara, e na próxima eleição ele perdeu também. Olha só, né? Mas ele colocou a mão no fogo pelo candidato errado. Mas hoje eu vou falar o candidato que a gente pode pôr a mão no fogo. E esse candidato é conhecido ele tem mais ou menos uma história de... O mundo conhece ele mais ou menos há 2020 anos. Será que vocês já mataram a charada aí? Muitos já mataram a charada. Eu falando que o candidato tem 2020 anos. Quem que vai viver tanto tempo assim? Então, esse candidato, ele é perfeito. Ele não tem nenhum erro de caráter, de conduta. Ele não tem nenhum pecado. Ele não tem nenhuma falha. Ele é 100% perfeito. E eu garanto a vocês que esse candidato é perfeito. Esse candidato é o mais perfeito que existe. E ele muda vidas. Todos aqueles que escolhem ele, que acreditam nele, que acreditam em escolhê-lo, ele transforma a vida desses candidatos. E não é com propina, não. Não é com propina, não, pessoal. Ele muda a vida mesmo. Ele se dedica, ele faz de tudo pelos seus eleitos. Ele faz de tudo pelos seus eleitores.
Esse candidato, ele tem 2020 anos de história. Esse candidato, eu vou mostrar na Bíblia quem é esse candidato. E que esse candidato ele está aí há 2020 anos concorrendo. E muitas pessoas o rejeitam. Muitas pessoas votam nele. Porém, muitas pessoas também não querem elegê-lo. Não querem dar o seu voto de confiança. Esse candidato, eu vou mostrar para vocês em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha o que ele fala. Antes de ler esse versículo, eu vou falar para vocês o que acontece hoje em dia. Quantos são aqueles candidatos que batem na nossa porta para pedir voto e a gente nem abre a porta? Vários. Com certeza já aconteceu isso com vocês. Ou aquela pessoa que está sendo paga para dar um santinho do candidato tal, e a gente até pega por educação e depois larga aquele santinho, rasga, joga fora. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? E tem muita gente que faz isso com o candidato perfeito que eu vou falar. Olha só. E esse candidato, antes de eu falar, vou falar que esse candidato eu elejo ele 1 milhão de vezes se for preciso. Porque ele é perfeito. Olha só, em Apocalipse 3, versículo 20, vocês vão decifrar agora quem é esse candidato. Olha só. Essa é a palavra da eleição dele. Esse é o discurso do candidato. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse candidato, pessoal, é o Senhor Jesus Cristo. Existe candidato mais perfeito do que esse? Existe um candidato mais sem erros, sem falhas, sem defeitos? Existe um candidato que jamais fará uma promessa que não irá cumprir, como o Senhor Jesus? Ele é um candidato. Ele é um candidato que faz várias e várias promessas para aqueles para aqueles que optarem por crer nele como Salvador. E a principal promessa é essa que eu vou falar para vocês. João capítulo 5, versículo 24. O Senhor Jesus fala: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Outra promessa que ele faz para quem crê nele, para quem, em outras palavras, dê esse voto de confiança a ele, esse voto, para quem votar nele, para quem votar no Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Olha a promessa que ele faz. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Messias e crer de todo o teu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Porque as Escrituras dizem que todo aquele que nele crê não será confundido. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Olha que promessa maravilhosa desse candidato, que eu garanto para vocês que eu tenho colocado toda a minha confiança nessas promessas. A promessa desse candidato não é uma promessa de mudar uma cidade, de mudar um país, de mudar um estado, um país, um continente, um mundo. Não, essa promessa é de mudar os indivíduos. É uma promessa individual para quem elegê-lo. E você pode elegê-lo sem precisar de ninguém. Você não precisa de
de muitos votos para que ele governe a sua vida. Não, você só precisa do seu voto. Diferentemente da política, que precisa do voto da maioria, o voto para você adquirir essas promessas que Jesus dá àqueles que creem no seu nome, basta apenas o seu voto. Vote em Cristo Jesus nessa eleição, e essa eleição acontece todos os dias. Essa eleição que o ser humano tem a responsabilidade de fazer, que é a eleição de rejeitar Cristo ou aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo, é uma eleição diária que nós temos todos os dias até o dia da nossa morte. Depois da nossa morte, não vai ter mais volta. Quem aceitou Jesus como Salvador será salvo. Quem não aceitou será condenado. João 3, capítulo 18, se eu não me engano. Não, João capítulo 3, versículo 18, se eu não me engano, ele diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todo aquele que não crê já está condenado. Então, se você não crê, essa vida que você leva buscando os seus sonhos, e nessas eleições você está lutando para descobrir quem vai ser o candidato para mudar a história da sua cidade, a história do seu bairro, saiba que Jesus, ele está querendo seu voto todos os dias da sua vida. Ele está tentando, ele está fazendo de tudo, mostrando nos seus evangelhos, com seus evangelistas que pregam o seu evangelho. Ele está fazendo de tudo para te convencer. O Espírito Santo, que é a arma de Jesus, que é a ferramenta de Jesus para convencer o pecador dos seus pecados e aceitá-lo como Salvador, ele está todos os dias batendo na sua porta como um candidato. Jesus mandou o seu Espírito, o Espírito Santo, usar os seus servos para bater na sua porta, para você não ir para uma religião ou para uma igreja, não, mas para aceitar Jesus, confessar os seus pecados e crer em Jesus como Salvador e receber essas promessas que você tem por direito, que é as promessas de salvação. As promessas de salvação é para todos que creem. Então vote no Senhor Jesus. Como que eu faço? Qual urna que eu vou? Em qual escola que eu vou para eleger? Para clicar na urna para crer em Jesus? Essa escola está ao seu dispor em qualquer lugar, em qualquer hora que você quiser. Seja no banheiro, quando você fechar os seus olhos para orar. Seja no seu trabalho, às vezes, em pensamento. Se você em pensamento reconhecer que é pecador e crer de fato e de verdade em Jesus, que Jesus veio ao mundo pagar pelos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador, na hora você aceitou esse candidato perfeito, o qual eu vim tentar te convencer de votar nele. Na hora, neste exato, até agora você pode fazer isso. Se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu único Salvador e viver em paz. E quando você aceitar Ele como Salvador, você vai ter paz com Deus. É como está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, eleja hoje esse candidato perfeito, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o melhor prefeito, o melhor vereador, o melhor governador, o melhor presidente para nos favorecer. Porque não existe favor maior do que a salvação eterna. Ele promete, vou repetir, ele promete a nós. Ele diz lá em João 6:47, na verdade vos digo,
que quem crê em mim tem a vida eterna. E ele diz em João, capítulo 11, na verdade vos digo que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ainda que a gente morra, se você crê em Jesus, aceitar Jesus como Salvador hoje e amanhã você morrer, amanhã você viverá. Hoje você vai morrer fisicamente, mas amanhã você viverá em Cristo Jesus. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Então, vote nesse candidato perfeito. E após você fazer isso que eu falei, que é se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador, e você falar para todo mundo que elegeu o melhor candidato, aí, meu amigo, você vai descobrir na própria palavra do Senhor que não foi você que o elegeu, mas foi Ele que te elegeu antes da fundação do mundo, porque até a vontade de crer em Cristo, ela vem de Deus, porque nós não temos capacidade humanas para crer em Jesus. Só Jesus para ter misericórdia da gente e nos convencer através do seu Espírito Santo e nos convencer dos nossos pecados. E aí você vai descobrir que Cristo Jesus nos elegeu antes da fundação do mundo. Que maravilhoso, que regozijemos no nosso Senhor, diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Repito, ele repete, regozijemos no Senhor Jesus, porque Ele nos salvou. Ele nos deu vestes de salvação, manto de salvação, diz em Isaías capítulo 61. Então, vote nessa eleição, vote no Senhor Jesus para candidato da sua vida e não para candidato desses governos desse mundo, porque esse mundo não é nosso. Se você crê em Jesus, você não vai mais ligar para esse mundo. Esse mundo não é seu. O seu mundo é celestial, é lá nos céus. Lá nos céus o seu mundo, não é mais aqui. Você vai deixar as coisas desse mundo para quem é do mundo. Mas você, a partir do momento que você crê, você é cidadão do céu. E você faz parte da família de Deus. Então, aceite, vote em Jesus Cristo agora, nesse momento. Que Deus te abençoe e que você vote nessa eleição no Senhor Jesus como dono da sua vida. Deus abençoe.